de entender melhor, por exemplo, qual é o tipo de contribuição que poderia haver dentro da área do senhor. E nós queremos ter o entendimento, por exemplo, do ponto que nós poderíamos chegar caso conseguíssemos implementar esse tipo de projeto. A gente também pensou em algumas questões técnicas, como por exemplo, conseguirmos fazer simulações computacionais sobre o terreno para a parte profissional, que seria, no caso, para diminuir a quantidade de erros em obras. Às vezes, vamos supor, eu vou comprar um apartamento na planta, né? Tá, mas não construiu ainda, e eu gostaria de saber como é, às vezes a construtora não tem um apartamento decorado ainda para eu visitar, eu posso entrar ali no software que já tem o apartamento virtual, tipo The Sims, e eu poderia usar o teclado ou o controle para poder navegar dentro do apartamento. Sem o óculos de realidade virtual. Sem o óculos, no monitor mesmo. Entendi. Porque quando você faz isso, fica bem mais factível. Agora, a outra parte que você falou de fazer o monitoramento do terreno para minimizar os erros, olha, eu acredito que você possa atacar outros pontos, né? Vou falar aqui só até onde vai o meu conhecimento da parte civil. No seu caso, como vocês falaram do terreno, uma dica que eu daria, eu sei que é um problema em canteiros de obras, da parte civil, é o desperdício de material. A ideia inicial que nós temos é de utilizar um software para o cliente como se fosse um jogo, como se fosse um Minecraft ou um The Sims, no qual ele consegue expor suas ideias de acordo com as suas necessidades, né? Às vezes as pessoas têm algum tipo de necessidade que nós não conseguimos adequar de forma correta. Já para a parte profissional, o que nós gostaríamos não é nada de muito novo, né? Seria mais algo que está integrando um ao outro, que para o profissional seria ali como, por exemplo, o Revit, só que nesse software teria a possibilidade de fazer um estudo sobre o solo para diminuir a quantidade de erros no solo. E também nós pensamos em outras possibilidades para poder diminuir o custo da obra. Eu gostaria de abordar primeiro o ponto do cliente, no qual ele consegue adequar ali o seu espaço. Dessa forma, ele mesmo pode projetar, entre aspas, a casa dele, repassar para o arquiteto, depois para o engenheiro, e assim reduzir o erro na execução da obra. A ideia que eu tive, né, da ideia de vocês, a minha impressão foi que vocês queriam que fosse uma coisa mais dinâmica, mais interativa. Isso. Praticamente mesmo um jogo entre o arquiteto ou o engenheiro que seja e o cliente, no qual esses dois elementos participariam dessa maneira, um mostrando para o outro o que ele quer e o outro poderia interagir com o cliente, já fazendo o link daquela ideia que o cliente tem com o projeto, de repente até começando algum esboço em tempo real enquanto acontece essa dinâmica. E talvez até, dependendo de como for que esse software seja estruturado, já talvez sendo possível criar algumas coisas já meio padrões para o arquiteto ir construindo e encaixando esses elementos como se fosse um quebra-cabeça mesmo, como acontece no Minecraft. Para no final da conversa ele já ter alguma coisa que seja uma maquete eletrônica ou que seja uma planta mesmo, ainda que em fase de esboço, para mostrar para o cliente. Eu acho que a maquete eletrônica seria mais interessante, porque a planta não é todo mundo que é capaz de compreender, né? A leitura da planta envolve um pouco de conhecimento, né? Isso envolve um pouco de conhecimento de engenharia, mas a maquete eletrônica não. E aí essa tecnologia ela é interessante nesse sentido, né? A gente conseguir mapear para gerar um modelo automático, computacional daquilo que está sendo construído, que pode inclusive ser utilizado depois, que é a proposta original do BIM, que é para a gente poder resolver problemas de interferência entre os projetos, porque uma coisa é o que está projetado e outra coisa é o que está sendo executado, e a gente tem ainda muito erro na construção civil na hora de executar. Com acesso a esse tipo de tecnologia, o que aconteceria é que vocês teriam alguém na obra responsável por fazer uma espécie de ronda com esse óculos aí, pelo menos uma vez por semana ou com alguma outra periodicidade,
para ir fazendo esse mapeamento e construindo esse modelo, atualizando as informações. E aí o engenheiro checaria no modelo se esse modelo está de acordo com o cronograma físico-financeiro. Ou então, uma possibilidade mais radical, parar de fazer o acompanhamento com os cronogramas, com as ferramentas de planejamento que a gente tem hoje, e fazer o acompanhamento pelo resultado desse modelo computacional. Sim. Porque o BIM também vai ter, se o BIM tem essas informações, eu acredito que puxar um relatório do que foi feito, e aí comparar esse relatório com o relatório da semana anterior, já nos dá com uma boa precisão essas informações, né? Da quantidade de material que entrou na obra, da quantidade de material que saiu, da quantidade de serviço que foi executado, da quantidade de serviço que às vezes teve que retrabalhar, erros que tiveram que ser reparados no caso, né? Sim. Talvez já fazer uma previsão do que é possível, do que é necessário fazer para a próxima semana, já em termos de antecipação. Por exemplo, nesse âmbito já da engenharia civil, sairia de cena o termo de automação e aí entraria mais a questão do controle, ali dos controles de dados. O controle, é uma de aquisição, isso aí é uma aquisição de dados, é uma estratégia computacional de aquisição de dados, que te permite não perder absolutamente nada. Sim. Porque imagina, você chega pensa o seguinte, pensa que você chegou aqui, nesse espaço em que nós estamos hoje, com um óculos desse. Você olhou, fez um giro de 360 graus, o óculos pegou tudo. Claro que o óculos vai ter suas limitações. E está com o óculos, está lá acompanhando, por exemplo, a instalação do piso cerâmico. E aí o pessoal está fazendo a instalação do piso cerâmico, você está no ambiente onde eles estão instalando, está lá acompanhando tudo. Você concorda comigo que a hora que a pessoa terminar, você vai ter feito a gravação de todas as imagens daquele processo? Se tiver acontecido uma falha, você não vai precisar que a pessoa repita, você não vai precisar lembrar pela sua memória humana do que aconteceu ou não. Porque você já vai ter uma base de dados, né? Está gravado. Sim. Então você só precisa voltar naquele conjunto de imagens, naquele intervalo de tempo, acompanhar tudo para ver se houve alguma falha do profissional na hora de instalar aquela peça cerâmica. Sim. Da mesma forma que qualquer outra situação. Bom, mas esse é o ponto do que nós estamos buscando desenvolver, né? Algo que fique mais confortável para o cliente, mas com certeza que seja mais favorável ali para o profissional. Nesse caso, eu entendo que isso aí vai causar vai gerar muita economia para o construtor. Gera muita economia. Porque aumenta o controle. Se aumenta o controle, você permite que a qualidade seja mais rigorosamente acompanhada, você diminui a possibilidade de erro porque você acelera a possibilidade de intervenção. Em relação a essa norma que eu te falei, com essa questão do uso-operação, Sim. A gente precisa dar manutenções periódicas para preservar a durabilidade da construção que a gente mora e assegurar que ela vai atingir a vida útil. Então, assim, juntando essa ideia que você falou, de ter essa possibilidade de o cliente ter essa maquete digital, por exemplo, as maquetes eletrônicas, por exemplo, da casa onde ele mora, com todos os sistemas, ele poder isolar um sistema, poder isolar um outro sistema, tudo nas suas devidas posições. Isso é extremamente interessante, porque ele não tem que se preocupar com o manual mais. Foi o nosso objetivo, né? Nós estamos propondo, foi bastante esclarecedor. O senhor até teve deu um leque de ideias bastante interessante para nós, para a gente poder executar esse trabalho. Agradeço ao senhor. Eu que agradeço Foi pelo muito convite. bom, foi bastante interessante.